Antes de seguir a ordem das inscrições, concedo a palavra primeiramente aos autores dos requerimentos pelo prazo de 5 minutos. Convido o deputado Tenente Coronel Zuco, pelo tempo de 5 minutos e o adicional do tempo de liderança de 5 minutos, sendo que Vossa Excelência vai dividir com o deputado Rafael os 5 minutos da liderança. Não é isso, deputado? Isso, 5 mais 5, né, presidente? Aqui está na inscrição que Vossa Excelência vai dividir os 5 minutos. Já. 5 para mim e 5 para ele, não é isso? Perfeito. Você vai ficar com 10 minutos. Isso. E a outra metade vai ficar na inscrição do deputado Rafael. Isso, não devo usar tudo isso, senhor presidente. Ministro, bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite e estar presente aqui nesta comissão tão importante para o Parlamento, para o Brasil. Todos nós sabemos que uma nação só evolui com uma educação de qualidade. Antes de qualquer assunto, quero me apresentar. Sou professor com pós-graduação, com mestrado e também autor da lei das escolas cívico-militares no meu estado, no estado do Rio Grande do Sul. Fizemos um modelo estadual. Lá temos 56 escolas. Eu gostaria, respeitosamente, de lhe presentear, o senhor e o presidente da comissão, com um livro de minha autoria, para depois o senhor avaliar. Colega, pode passar para ele, por favor? Obrigado. Gostaria ainda, ministro, de falar para Vossa Excelência que na época da aprovação da lei na Assembleia Legislativa, tive o apoio, inclusive, de parlamentares com ideologia diferente da minha, pois provei que não estava seguindo um modelo ideológico, e sim valores, patriotismo, civismo. E é necessário entender que as escolas cívico-militares, elas atendem as comunidades de vulnerabilidade social, buscam promover a segurança e lembrando também que as famílias apoiam o programa. Recentemente tive uma notícia muito positiva, ministro. Algumas escolas cívico-militares no nosso estado, inclusive, tiveram aprovação de alunos em escolas públicas e universidades federais, e o senhor sabe o quanto isso é difícil. Nunca na história tinha ocorrido. O programa estabelece condições elementares de segurança em razão da presença de militares que executam o papel de monitores. E deixo aqui, a matemática continua sendo matemática, o português continua sendo português, a geografia continua sendo geografia. Eles trabalham da sala de aula para fora. O que foi comprovado, inclusive, pelo Ministério da Educação, num relatório, que confirma a redução de 82% em casos de violência física, 82% em casos de violência patrimonial, 75% de que o povo brasileiro define para a educação. E aqui eu quero fazer uma primeira indagação, senhor ministro, que é o tema do financiamento. O Plano Nacional de Educação sendo beneficiadas
terão algum prejuízo. Do Fundef, Profundeb, uma grande conquista histórica, Pronatec, expansão de institutos federais, expansão de média, as médias todas, tanto de PISA, de SAEB, são vergonhosas. Secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Então, isso interfere no planejamento lá do prefeito. Então, há problemas lá. São dados científicos, são evidentes. Antes de seguir a ordem das inscrições, concedo a palavra primeiramente aos autores dos requerimentos pelo prazo de 5 minutos. Convido o deputado Tenente Coronel Zuco, pelo tempo de 5 minutos e o adicional do tempo de liderança de 5 minutos, sendo que Vossa Excelência vai dividir com o deputado Rafael os 5 minutos da liderança. Não é isso, deputado? Isso, 5 mais 5, né, presidente? Aqui está na inscrição que Vossa Excelência vai dividir os 5 minutos. Já. 5 para mim e 5 para ele, não é isso? Perfeito. Você vai ficar com 10 minutos isso. E a outra metade vai ficar na inscrição do deputado Rafael. Isso, não devo usar tudo isso, presidente. Ministro, bom dia. Obrigado por ter aceitado o convite, estar presente aqui nesta comissão tão importante para o Parlamento, para o Brasil. Todos nós sabemos que uma nação só evolui com uma educação de qualidade. Antes de qualquer assunto, quero me apresentar. Sou professor com pós-graduação, com mestrado e também autor da lei das escolas cívico-militares no meu estado, no estado do Rio Grande do Sul. Fizemos um modelo estadual. Lá temos 56 escolas. Eu gostaria, respeitosamente, de lhe presentear, o senhor e o presidente da comissão, com um livro de minha autoria, para depois o senhor avaliar. Colega, pode passar para ele, por favor? Obrigado. Gostaria ainda, ministro, de falar para Vossa Excelência que na época da aprovação da lei na Assembleia Legislativa, tive o apoio, inclusive, de parlamentares com ideologia diferente da minha, pois provei que não estava seguindo um modelo ideológico, e sim valores, patriotismo, civismo. E é necessário entender que as escolas cívico-militares, elas atendem as comunidades de vulnerabilidade social, buscam promover a segurança e lembrando também que as famílias apoiam o programa. Recentemente tive uma notícia muito positiva, ministro. Algumas escolas cívico-militares no nosso estado, inclusive, tiveram aprovação de alunos em escolas públicas e universidades federais, e o senhor sabe o quanto isso é difícil. Nunca na história tinha ocorrido. O programa estabelece condições elementares de segurança em razão da presença de militares que executam o papel de monitores. E deixo aqui, a matemática continua sendo matemática, o português continua sendo português, a geografia continua sendo geografia. Eles trabalham da sala de aula para fora. O que foi comprovado, inclusive, pelo Ministério da Educação, num relatório, que confirma a redução de 82% em casos de violência física, 82% em casos de violência patrimonial, 75% de redução em casos de violência verbal. Além disso, tivemos uma redução de 80% na evasão e no abandono escolar, contando com índice superior a 80%. Importante frisar também, ministro, que a implementação do programa de uma escola é precedida de consulta da comunidade escolar. Logo, o programa das escolas cívico-militares é um programa educacional mais democrático que existe, e eu afirmo ao senhor,
A média de aprovação, pelo menos no meu estado, é superior a 90%. Tem algumas perguntas, ministro. Primeira delas, o motivo da extinção da diretoria da política para as escolas cívico-militares, já que o programa ainda existe. Outra pergunta. Assim que criaram o programa em âmbito federal, foram firmados acordos entre estados e União. Com isso, os estados que aderiram ao programa fizeram a sua contrapartida. E as escolas já estão funcionando. Para o senhor ter ideia, lá no estado do Rio Grande do Sul, são 23 do modelo federal. Mesmo que o programa não seja prioridade para este governo, nós precisamos saber de Vossa Excelência se as cerca de 200 mil crianças que estão sendo beneficiadas terão algum prejuízo. Gostaria também de respeitosamente convidar o senhor para visitar de forma técnica alguma dessas escolas no meu estado. Caso positivo, peço para marcar com sua assessoria. Não tenho dúvida que o senhor vai ter outra visão do programa das escolas cívico-militares. Mais uma vez eu afirmo o modelo das escolas cívico-militares. Existem milhares de escolas, ministros, milhares, que não são do modelo cívico-militar. E nós devemos proporcionar a opção para aqueles que assim desejam, pois dessa forma o Ministério respeita a democracia. Nesse sentido, e acompanhando a fala, inclusive, do atual presidente, nós temos que governar para quem pensa igual e para quem pensa diferente. Como eu disse para o senhor, não utilizei todo o tempo, mas agradecer a sua presença e pedir que essas escolas cívico-militares que já estão implantadas ainda continuem com seu apoio, com o apoio do governo, pois as crianças, essas sim, que estão se beneficiando deste modelo, não podem ser prejudicadas. Muito obrigado. Agradeço o deputado Tenente Coronel Zuco pelas contribuições, autor de um dos nossos requerimentos. Convido agora para fazer uso da palavra por 5 minutos o deputado Pedro Uquizai. Senhor presidente Moses Rodrigues, colegas deputados... Deputado Pedro, só um minuto. Nós vamos juntar a fala do presidente e dos 4 autores, fazendo um bloco, aí o ministro responde esse bloco e a gente passa para a ordem de inscritos. Perdão, deputado Pedro. Restituo o tempo do deputado Pedro, 5 minutos. Senhor presidente Moses Rodrigues, parlamentares, ministro da Educação, Camilo Santana, e toda a sua equipe que prestigia esse momento, agradecemos porque é uma grande oportunidade de 3 meses de governo, a gente ter presente a sua explanação aqui, a projeção e qual é o futuro que nós vamos construir para esse país. Porque, em grande parte, é a educação que vai transformando esse país naquilo que a gente quer, deseja e sonha. Quer fazer esse país uma nação, onde educação, ciência, tecnologia, inovação, um país industrializado, um país soberano, um país independente, verdadeiramente, passa pelo financiamento da educação e o tamanho da prioridade que o povo brasileiro define para a educação. E aqui eu quero fazer a primeira indagação, senhor ministro, que é o tema do financiamento. O Plano Nacional de Educação, que foi a grande base da Constituição democrática aqui dentro da Casa, votado por unanimidade, sancionado por unanimidade pela presidenta Dilma, quando ocorre a emenda constitucional 95 e o subfinanciamento acaba impedindo a viabilização desse plano. Nós temos um novo plano, que é o grande debate dos próximos 10 anos. E tem o PPA. É possível, junto com o Ministério do Planejamento, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, junto com o Congresso Nacional e com a sociedade civil organizada, pensar um processo mobilizador, que no PPA dos próximos 4 anos, a educação efetiva e verdadeiramente seja colocada como prioridade para garantir
toda essa perspectiva que Vossa Excelência coloca aqui com muita maestria, de ver esse país transformado na educação diante dos dados que todos aqui escutamos, do diagnóstico, e porque planejar o futuro do país não tem como passar sem o planejamento e decisivo e fundamental da educação. Segundo ponto, toda essa temática que nós vimos do Fundeb para o Fundeb, uma grande conquista histórica, Pronatec, expansão de institutos federais, expansão de universidades federais, que a gente acompanha no Brasil inteiro, que ajudou a transformar as regiões desse país, que ajudou a transformar esse país e trouxe também uma experiência nos institutos federais, que nós não percebíamos, que é o ensino médio integrado. A pergunta é, a experiência do ensino médio atual na rede básica, e a experiência do ensino médio integrado, os pressupostos desse ensino médio integrado, nos institutos federais, que nos referenciam como de melhor qualidade nesse país e se compara em avaliações com os países da OCDE, poderia, nesse debate democrático, e lhe cumprimento, parabéns por constituir o Fórum Nacional de Educação, parabéns por emitir uma portaria para nos ouvir a sociedade brasileira, parabéns que Vossa Excelência começa a fala aqui dizendo que o diálogo vai ser a porta de entrada e de saída deste ministério. Então, esse debate do ensino médio também levanto aqui para Vossa Excelência. Terceiro lugar, expansão do ensino superior. Toda a explanação do encontro que a gente fez com a Secretaria de Ensino Superior do MEC mostra ainda o pouco percentual do ensino médio, ensino superior oferecido por instituições públicas federais. A expansão das universidades federais está na meta do Ministério da Educação. Regiões do país ainda muito carentes. Nós temos uma região em Santa Catarina que é a mais pobre do estado, e alguns vão se espantar, em média, em alguma região do nosso estado, é a média de maior índice de pobreza do que a média do Nordeste. E não tem ensino superior, não tem escola técnica federal. Então, eu pergunto a expansão do ensino superior. E, ministro, esta comissão aqui é a aliada do Ministério. Esta comissão aqui é a que poderá dar o subsídio e o diálogo, como fizemos historicamente aqui, no plano nacional, no ensino médio, na expansão do ensino superior e no financiamento. Então, ministro, parabéns pela tua experiência e sabedoria, parabéns por abrir todo o diálogo conosco, e com certeza a nossa bancada será parceira desse ministério, porque vai ser parceira do futuro do Brasil. Obrigado, deputado Pedro Kizai. Nesse momento, concedo a palavra à deputada Adriana Ventura por até 5 minutos. Mais o tempo de líder. Presidente, pode... Pois não, deputado. Qual a questão de ordem, deputado? A questão de ordem, senhor presidente. Eu estou tentando me inscrever. Vou ver aqui com a mesa, não consegui. Com a assessoria de informática. Vossa Excelência para. Tá, vamos aqui providenciar. Não está conseguindo se inscrever, não é isso? De forma alguma. Tá, vamos ver isso aqui. Me desculpa. Com a palavra a deputada Adriana Ventura e restaurar o tempo dela. Obrigada. Muito obrigada, presidente. Eu queria, primeiramente, cumprimentar o ministro Camilo Santana e a professora Isolda, agradecer a presença. O objetivo do convite para comparecimento, na verdade, era tentar entender quais são as perspectivas e as diretrizes que vão guiar o Ministério da Educação nos próximos anos. Eu tenho algumas preocupações que eu vou pontuar e eu queria fazer algumas perguntas, porque eu gostei bastante da tua fala inicial, quando você fala que a educação básica, a gente tem compromisso com a educação básica, sei da experiência exitosa no estado do Ceará, né, acompanho, eu acho que é o nosso caso de sucesso em educação. Então, para mim, o que eu gostaria, que completamente assim, sem
ideologia envolvida, sem polarização, essa questão do diálogo mesmo. Eu queria entender 3 coisas especificamente. A primeira delas é em relação ao ensino médio, né? Porque como o senhor ministro realmente já pontuou, esse debate começou em 2012, o senhor citou o deputado Reginaldo Lopes, então é uma coisa que já foi discutida, que já foi construída, né, que já foi votada. Então, gostei da primeira fala inicial, quando teve esse zum de novo ensino médio, de vamos acabar com o ensino médio. Você foi muito ponderado quando você falou, olha, vamos avaliar. Mas a minha pergunta é, como será feita essa consulta pública? Né? E eu gostaria também tentar entender os elementos que levaram o senhor a isso, uma vez que teve esse debate, teve essa discussão, eu não sei o que mais precisa ser consultado. Então, essa é uma pergunta, até pela experiência que o senhor teve. Por quê? Porque o que a gente vê agora é uma reação de escolas, que seja por infraestrutura, por falta de treinamento. Eu queria ver a tua visão sobre isso de uma forma objetiva, porque a gente sabe que tem uma questão de formação de professores, a gente sabe que tem uma questão de adaptação, a gente sabe que as pessoas resistem às mudanças. Eu sou professora, eu resisti para passar para a tecnologia. Então, existe uma resistência natural. Então, esta preocupação, ela existe, uma vez que isso, quando o ensino médio voltou à pauta, a gente sabe que as médias todas, tanto de PISA, de SAEB, são vergonhosas. A gente está lá no fim da fila, né? O senhor mesmo falou 71 de 75, a gente sabe que as notas, quando vai para o ensino médio, piora mais ainda. Então, qual é a visão? Porque não estava bom. A gente não está preparando jovens que saibam ler, que saibam escrever, que trabalhem, que façam faculdade e que não estão preparados para o mercado de trabalho. Então, eu queria entender como é esse direcionamento e por que essa consulta pública, ao invés de simplesmente avaliar o que foi feito, o que está sendo feito, os investimentos que já foram feitos no ensino médio e o que podemos melhorar, o que podemos ajustar. A questão é, por que brecar? E há um movimento ideológico, não vou falar do lado de cá, do lado de lá, mas o fato é que existe uma questão ideológica envolvida que atrapalha o nosso país, e a gente sabe disso. Então, eu queria saber qual que é o direcionamento do MEC nesse sentido. Minha outra pergunta é em relação à Secretaria da Alfabetização, né? Porque ela foi descontinuada, ela foi extinta, e eu lembro que, como a gente está falando da continuidade da Política Nacional de Alfabetização, eu queria entender também qual é o encaminhamento do Ministério da Educação nesse sentido. Porque quando ela foi extinta, eu queria saber qual foi a métrica, porque eu acompanhava, na medida do possível, o Ministério da Educação, e o senhor publicou no seu Twitter, e eu percebi e olhei isso, que as políticas implementadas pela Secretaria de Alfabetização, né, incluindo a Política Nacional de Alfabetização, não trouxeram resultados efetivos e que a alfabetização tinha regredido. Eu queria entender quais são essas métricas e se elas estão disponíveis. Porque, na minha visão e pelo que eu estava acompanhando, a coisa tinha melhorado. A gente teve uma pandemia. A pandemia já foi o caos. O Brasil foi campeão 2 anos de escola fechada. Então, a gente sabe que tudo isso, a conta está chegando. Então, eu queria entender qual foi a razão de descontinuar tanto a Secretaria de Alfabetização, como qual é o encaminhamento para a Política Nacional de Alfabetização. E eu fiz um requerimento de informação, inclusive, senhor ministro, eu acho que o prazo, inclusive, está estourando aqui, em relação a essa questão da alfabetização, porque é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que a gente coloca foco demais no lugar errado. Né? Colocou-se demais foco em educação superior, só que não adianta ter doutor que não sabe ler e escrever. Então, eu acho que a gente tem que mudar esse foco, e eu queria entender se esse é o mesmo encaminhamento. E acho que a última questão que eu quero trazer aqui para o senhor é em relação à recuperação da aprendizagem. Voltando agora a falar da Secretaria da Alfabetização e também da pandemia das escolas fechadas, a gente sabe que perdemos gerações na aprendizagem. Muitos alunos regrediram, a gente teve uma evasão escolar absurda, que já tínhamos, mas ela aumentou. E a questão é qual é o nosso plano, qual é a nossa diretriz para recuperar a aprendizagem dos nossos alunos, né? A gente está falando, e eu estou falando aqui de aluno de escola pública, especificamente, os alunos de escola pública, o que vamos fazer?
né? O que vamos fazer para recuperar essa aprendizagem? Porque eu vejo muitos movimentos falando de um assunto A do assunto B. E agora, como a gente vai recuperar o que não aprendeu, ainda mais sabendo que os alunos passam de anos sem saber ler e escrever, sem absorver os conteúdos? Aliás, é uma outra pergunta boa para o senhor que eu queria saber. O que você pensa disso? Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo, porque na minha visão isso desmotiva. Porque um aluno que passa de ano sem saber, ele não consegue acompanhar, ele fica desmotivado, ele acaba largando. Então, aproveitando o sucesso, no nosso caso, o Ceará, que dá orgulho para todos os brasileiros, eu sou de São Paulo, mas eu tenho muito orgulho do que aconteceu no Ceará, conto isso para todo mundo, né? Tem aqui o nosso Edilvan, que sempre traz esses exemplos, e eu queria entender qual é o direcionamento em relação à recuperação de aprendizagem, em relação a passar de ano automaticamente, e eu acho que eu vou até deixar espaço aqui para os nossos colegas continuarem a fala, eu não vou usar o tempo todo, mas, ministro, a educação, até pelo fato de o senhor ter sido governador, é senador da República, tem toda uma história, né, e gosta de diálogo, né, eu queria tentar entender claramente se já há uma linha a ser seguida para a educação básica, se o foco da educação básica, que a gente sabe que é a responsabilidade dos municípios, se o MEC vai dar todo o respaldo necessário e vai ser a prioridade, ou a gente vai ficar patinando, querendo formar doutor que não sabe ler e escrever. Então, essas são as minhas perguntas. Eu agradeço bastante a presença e me coloco à disposição dos senhores aqui. Obrigada. Obrigado, deputada Adriana Ventura. Agora eu concedo a palavra ao deputado delegado Paulo Bilinski, por até 5 minutos. Presidente, eu vou usar o tempo da liderança também, por gentileza. Chegou aqui no Infoleg para o deputado Gustavo Gaia, o tempo de liderança. Vocês vão dividir? Sim. Tá ok. Tá, ok. Presidente, eu vou iniciar a minha fala, senhor ministro. Pedir silêncio aqui no plenário, por gentileza. Vou iniciar minha fala comentando que nos primeiros 100 dias de governo, nós estamos sofrendo uma epidemia de ataques nas escolas. O número de mortos, crianças, professores, só cresce. E o senhor ministro usou a palavra por 45 minutos aqui nessa comissão e nada falou sobre o tema. Então, presidente, eu vou ceder 1 minuto do meu tema, aqui do meu tempo, para que o ministro possa usar a palavra e deixar aqui as suas condolências. Faça a sessão imediata. Não, mas é só depois. Pelo regimento e pelo acordo de procedimento, depois da fala do presidente e dos 4 autores, o ministro terá 20 minutos para responder. Presidente, então eu peço aqui 1 minuto do meu tempo, vou ceder a todos os presentes para que façamos 1 minuto de silêncio, por gentileza. Continuando, senhor ministro, nesses 100 dias, nada foi feito pelo governo federal para solucionar esse problema. Para não dizer nada, ministro, o Flávio Dino encaminhou 150 milhões de reais, o que não paga nem um vigilante por município do Brasil, quiçá por escola. Enquanto a cultura recebe 10 bilhões de reais. Ou seja, já temos aí um breve
uma breve demonstração de como o governo federal enxerga a educação, de como o governo federal enxerga a segurança das nossas crianças. O PSIM, o Programa das Escolas Cívico-Militares, que é o objetivo dessa reunião aqui hoje. Não devemos esquecer que o objeto aqui são as escolas cívico-militares, não a propaganda do governo federal. O Programa das Escolas Cívico-Militares, que funcionou entre 2019 e 2023, ele contempla mais de 200 escolas que foram implementadas. Peço silêncio aqui, por gentileza, no plenário. Mais de 200 escolas implementadas. Mais de 120 mil alunos contemplados. Essas escolas, senhor ministro, foram instaladas em regiões de vulnerabilidade social, contemplando aqui os mais pobres, os mais vulneráveis. E nesses 100 dias de governo, o que me impressiona muito, o senhor fez uma bela explanação aqui sobre os 100 dias de governo, falando múltiplas vezes sobre participação social, sobre ouvir professores, ouvir pais, ouvir usuários do sistema. Mas em nenhum momento aqui o senhor falou da decisão crucial desse governo de extinguir a diretoria de escolas cívico-militares. Senhor ministro, eu sou oriundo do Colégio Militar de Curitiba. Recebi a melhor educação desse Brasil gratuitamente. Tive a minha segurança garantida por professores armados, por guardas armados, que sempre garantiram a segurança dos alunos. Esse programa das escolas cívico-militares foi extinto sem diálogo, sem ouvir os pais, os maiores interessados na segurança dos alunos, em que os alunos recebessem educação de qualidade. Foi extinto sem ouvir os professores, que eu tenho certeza absoluta que podem trazer para o senhor um depoimento uníssono sobre o que significa ser professor numa escola cívico-militar. Então eu lhe questiono, ministro, as escolas cívico-militares não são prioridade desse governo? A segurança dos nossos alunos não é prioridade desse governo? E não é prioridade por quê? Não é prioridade por uma questão ideológica, baixa, suja e criminosa? Uma ideologia esquerdista, uma ideologia que busca destruir as escolas cívico-militares para que nas escolas seja implementada ideologia de gênero? É isso? Vou pedir aqui Está pausado o tempo, vamos garantir a fala, deputado. Estou falando. Deputado, vamos manter... Estou falando. Vamos manter a calma. É importante que a gente dê protagonismo a todos os parlamentares que vão falar, dentro da liberdade de expressão. Vamos ouvir com calma, com cautela. Nós estamos aqui para tentar ajudar o Ministério da Educação a construir políticas públicas que realmente resolvam os problemas da população brasileira. Então, vamos manter calma e restaurando o tempo aí do deputado para que ele possa concluir. Essa comissão não é uma comissão para bater palma para o governo. Essa é uma comissão para trazer os interesses da população brasileira. A população brasileira que foi privada da expansão do programa das escolas cívico-militares por uma decisão ideológica que destrói o conhecimento e a competitividade do futuro do Brasil. Eu queria saber então do senhor se é uma questão técnica que levou à extinção das escolas cívico-militares. É uma questão técnica porque em algum momento os alunos de escolas cívico-militares não lideram os índices de desempenho? Não lideram os índices de melhoria de acordo com as suas métricas? Os alunos de escolas cívico-militares não têm segurança em sala de aula? Ou os seus professores?
Então, senhor ministro, eu gostaria de saber o que será feito com as mais de 200 escolas cívico-militares que já foram construídas pelo governo Bolsonaro. Eu gostaria de saber o que será feito das milhares de escolas que se encontravam na fila. Porque, veja só, esse é um programa que foi extinto pelo governo federal, mas um programa tão importante que tem fila gigantesca para se inscrever. Pois é, foi extinto. Eu gostaria de saber se esses 120 mil alunos das áreas mais carentes do Brasil serão prejudicados. Gostaria de saber do investimento já realizado, ministro. Vai ser jogado fora? Para finalizar, Vossa Excelência, como resolver a situação da segurança nas escolas? Queria saber se o senhor é a favor do projeto de lei 1449 desta casa, de minha autoria, que fala sobre guardas armados nas escolas. Gostaria de saber a opinião do senhor, uma vez que outras soluções discutidas já aqui nesta casa, como detectores de metais, como apoio psicológico para evitar um bullying, nenhuma dessas supostas soluções impede que um criminoso pule o muro de uma escola e mate alunos e professoras. Nenhuma, a não ser um homem armado. E para encerrar, senhor ministro, eu gostaria de saber exatamente esse ponto, porque eu vejo que o senhor está sempre acompanhado de seguranças armados. O senhor tem uma preferência por manter a sua segurança pessoal utilizando-se de homens armados. Então eu gostaria de saber do senhor, se o senhor abre mão da sua segurança armada, uma vez que os nossos alunos estão desprotegidos, para encerrar, senhor presidente. Ou se o senhor concorda, sim, que da mesma forma que o senhor é protegido por homens armados, nossas crianças e nossos alunos merecem a mesma proteção. Muito obrigado. Obrigado, deputado delegado Paulo Belinski. Nesse momento eu queria aqui cumprimentar a presença e agradecer o presidente da EBSER, doutor Arthur Quiero, agradecer também agradecer também o presidente da CAPES, doutora Mercedes, agradecer também a presença do presidente do INEP, doutor Manuel Palácios, agradecer também a presença aqui do professor Maurício Holanda, da SASE, e também do tradutor aqui de Libras do Ministério da Educação, Luiz Carlos. Nesse momento eu gostaria de conceder a palavra ao ministro para que ele possa responder os questionamentos da presidência e dos 4 autores dos requerimentos que provocaram essa audiência pública. Bom, primeiramente, presidente, eu queria cumprimentar aqui também a equipe do Ministério da Educação que está aqui presente, aqui uma equipe de mulheres, aqui atrás a secretária da Educação Básica, Kátia, professora, doutora, foi secretária municipal de Educação de Manaus. Cumprimentar a secretária de Educação, Denise Carvalho, Educação Superior, ela que foi reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A secretária Helena Sampaio, secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, professora, doutora. A secretária de Educação Continuada Zara Figueiredo, também aqui atrás, também professora, doutora. O secretário Getúlio, não sei se ele está aqui, Getúlio da CETEC. O secretário Maurício Holanda, da SASE. E a presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, como também o presidente do INEP, Manuel Palácio, a presidente da CAPES, Mercedes Bustamante, e cumprimentar também o chefe da assessoria parlamentar, o ex-deputado Léo Brito, aqui presente, que faz a relação do Ministério com os parlamentares, e cumprimentar também o presidente da EBSER, aqui presente também, o Arthur Quiero, ex-ministro da Saúde, e também o Luiz Cláudio, que é intérprete de Libras da Diretoria Bilíngue de Surdos do MEC. Bom, presidente, em relação aos assuntos levantados pelo Conselho Nacional dos Municípios,
Eu acho que eu já respondi na minha fala inicial que nós estamos agora... Primeiro, nós atualizamos todos os pagamentos que estavam em débitos no FNDE, nós estamos pagando todos. Indiferentemente, eu quero dizer para os seus parlamentares, como governador de um estado, por 8 anos, aliás, o governador mais votado do Brasil, eu tive que entrar com ação no STF de parlamentares para receber o dinheiro que o estado do Ceará, que o FNDE devia no governo passado, das obras que estavam no meu estado. E ganhei a ação da STF. E o governo federal foi obrigado a me pagar no ano passado os recursos que me deviam. Esse era o tratamento que nós recebíamos do governo passado em relação à educação pública. Essa é a prioridade do governo, meus senhores parlamentares, em relação à educação do governo passado. Então, eu quero dizer aos prefeitos e parlamentares aqui presentes que já está pronta a medida provisória. O presidente Lula vai lançar um programa de repactuação de todas as obras inacabadas e paralisadas, sejam municipais ou federais ou estaduais, de creches a escolas desse país. Portanto, presidente Moses, das 2.668 obras, todas elas terão oportunidade de serem retomadas, só não será se o prefeito ou o governador não desejar. Mas todas as condições o governo federal apresentará para que as obras, inclusive com a garantia de recursos para a conclusão dessas obras. Em relação ao novo ensino médio, eu também já tratei em relação a esse assunto. Nós estamos abrindo uma consulta pública em relação a isso. Há problemas na execução, na implementação do ensino médio, há distorções, há problema de formação, há questão dos itinerários. Portanto, na minha visão e na visão do Ministério, é abrir um amplo debate para ouvir todos, inclusive professores, educadores e alunos, que é quem estão lá na ponta, no chão da escola, para que a gente possa corrigir as distorções em relação à questão do ensino médio. E isso, digo isso porque eu estou preocupado com o Enem. Veja bem, minha gente, o que aconteceu no novo ensino médio? Nós temos uma base comum curricular, que foi reduzida em 200 horas ano, essa base, e acrescido aos itinerários. Ou seja, hoje nós temos que pelo menos ter 1.000 horas aula no primeiro ano do ensino médio. E dessas, 600 são a base comum e 400 dos itinerários. Tem escolas que conseguem ofertar os itinerários, tem escolas que não conseguiram ofertar itinerário, tem escolas privadas que têm mais capacidade de ofertar mais rapidamente. E aí, a implementação do primeiro ano foi em 2022, nós tivemos uma pandemia em 21 e 20, que não permitiu formação de professores, não permitiu os investimentos necessários nas escolas, não houve diálogo com os estados, e esse ano já está implementando o segundo ano do novo ensino médio, e no próximo ano nós já teríamos que ter um novo Enem. Como é que vai ser esse novo Enem? Vai ser baseado nos novos itinerários? Vai ter distorções de quem está com essa base comum curricular reforçada pelos itinerários? Então, há questionamentos que precisam ser resolvidos. Nós não podemos prejudicar os jovens que vão fazer o Enem no próximo ano. Portanto, a suspensão teve esse objetivo, de a gente chamar os melhores especialistas, ouvir os especialistas, e ouvir as pessoas que estão lá nas escolas, e ouvir os estados. Repito, senhores parlamentares, quem executa a política do ensino médio não é o Ministério da Educação, são os estados brasileiros, que têm autonomia. São os estados brasileiros, são os secretários estaduais que discutem as suas políticas lá nos seus estados, então temos que ouvi-los. Há uma carta do Conselho Nacional de Secretário de Educação pedindo para que haja um diálogo, que há problemas para serem corrigidos. E é isso que nós estamos fazendo de forma democrática, através dessa consulta, que foi iniciada no dia 8 de março, que nós temos 90 dias para concluirmos e estamos executando. Em relação, presidente, ao piso nacional do magistério, esse é um debate que eu já me coloquei à disposição da Frente Nacional dos Prefeitos, do Conselho também Nacional dos Prefeitos, da Confederação, aliás, Nacional dos Prefeitos. Já conversei com o Conselho Nacional de Educadores, Conselho Nacional da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, presidente Heleno, já recebi várias vezes, que representa os professores.
Já conversei com vários líderes do governo e parlamentares. O que nós precisamos fazer é sentarmos à mesa, governadores, prefeitos, Congresso Nacional, representantes de professores, para que a gente possa definirmos os critérios de reajuste do piso nacional do magistério. Eu sou um defensor da valorização dos professores nesse país. Um país que não valoriza os professores é um país que não pensa na educação. Eu vou dar um dado importante para vocês, parlamentares. O último ENAD, que avaliou 16 cursos de licenciatura das universidades públicas e privadas desse país, nós divulgamos recentemente. Vocês sabem qual foi a nota média desses alunos que concluíram as licenciaturas de matemática, de física, de pedagogia? 4,5. Vocês sabem quanto foi a média da conclusão de professores de pedagogia? 3,6. São esses professores que estão indo para a educação básica, lá na ponta, na formação inicial. E eu convidei os representantes de universidades privadas e públicas que nós precisamos discutir e reverter esse quadro na formação. 76% dos professores formados nas universidades privadas são à distância, ensino à distância. Portanto, essa é uma questão que precisamos resolver com debate, mas com sinceridade, com transparência. E é isso que eu estou colocando aqui, a necessidade também de discutir de forma respeitosa, porque o que é que está acontecendo? Segundo questionamentos legais, o novo Fundeb, que foi uma grande conquista da educação brasileira, aprovado por esta casa, há questionamentos que ficaram de definir critérios do reajuste anual do piso do magistério. O que aconteceu dos prefeitos nos últimos 2 anos? Primeiro ano, de 2022, nós tivemos um reajuste de 33%, e esse ano, cumprindo ainda as regras passadas, porque foi a orientação da CGU, a orientação da AGU e a orientação da área jurídica do MEC, quase 15%. Vejam bem, isso interfere também no planejamento do município. Um prefeito em 2 anos, quando a inflação aí acumulada foi talvez de 10%, 11%, nós vamos ter aí um reajuste de quase 50% em 2 anos. Então, isso interfere no planejamento lá do prefeito. Então, há problemas lá de gestão e há um questionamento, nós precisamos garantir a valorização do piso do magistério do professor. Qual é a solução que eu estou me colocando à disposição, presidente da comissão, e você pode nos ajudar muito, os senhores parlamentares, para que a gente possa fazer esse trabalho conjunto com representantes da CNTE, com representantes dos prefeitos, com representantes dos governadores, com representantes do parlamento, e possamos definir e discutir para que esta casa vote um regime de correção em relação ao piso do magistério, que foi uma grande conquista que o Brasil teve em relação à valorização dos professores. Portanto, presidente, respondendo aí as perguntas iniciais aí em relação aos temas colocados pelos prefeitos. Bom, em relação aos temas colocados pelo tenente-coronel Zuco, também pelo deputado delegado Paulo Bilinski, que em relação às escolas cívico-militares, vou começar por elas. Primeiro, o governo do presidente Lula fez uma transição de governo. Foram dezenas de profissionais da educação que participaram, aliás, com visões diferentes. Por exemplo, no ensino médio, tinha uns que defendiam a revogação, tinha uns que defendiam a continuidade, né? Houve uma pluralidade na participação. No relatório final que eu recebi quando assumi o Ministério, havia recomendações nesse relatório. Uma delas era pela revogação do decreto que criava as escolas cívico-militares. Qual foi a minha decisão em relação a isso? Assumi o Ministério, pedi para que minha equipe avaliasse, porque eu acho que toda decisão precisa ter a responsabilidade do ato, e eu não entro nas questões ideológicas. Eu faço parte de um país que é democrata, agora um governo que foi eleito com uma visão de política, de ideias do que nós defendemos em relação à educação pública, gratuita e de qualidade para o povo brasileiro. Precisa ser entendido isso. Esse programa de educação escola civil militar foi criado por decreto, não foi por lei.
não passou por esse Congresso. Foi uma decisão unilateral do Ministério da Educação à época. Quais os questionamentos que eu quero aqui fazer aos deputados que colocaram isso? Primeiro, que na Lei de Diretrizes e Bases, que é lei, que no Plano Nacional da Educação, que é lei, não há nenhuma menção ou estratégia de incluir as Forças Armadas na educação básica desse país. Não há menção a isso. Portanto, há um conflito normativo, que inclusive o meu jurídico, junto com a AGU, junto com a CGU, está discutindo. Porque nós estamos repassando recursos para as Forças Armadas. Recursos do Ministério da Educação estão indo para as Forças Armadas para pagar coordenadores, monitores das Forças Armadas em escolas brasileiras. Então, há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. Depois, deputado, o senhor colocou que é um programa exitoso, é um programa que tem uma fila. Eu discordo, porque nós temos 138 mil escolas nesse país. Apenas 200, a adesão a esse programa foi mínimo, meu caro deputado. Representa 0,28% das escolas. Pode rir, não tem problema, eu respeito. 0,28%. Vocês sabem quanto recurso foi disponibilizado para os estados e municípios fazerem essa política? 98 milhões. Você sabe quantos estados e municípios gastaram? 0,24%. 0,24% do dinheiro que está lá para os estados e municípios gastarem com essa política foi executado, meu caro deputado. Só foi executado o recurso que nós passamos para o Ministério da Defesa, que inclusive há um conflito normativo legal que precisa ser resolvido. O senhor fala que os pais desejam essa política. Pois bem, ano passado foi realizada uma pesquisa, e eu vou dar esse dado aqui para você, uma pesquisa feita pela Datafolha, pelo Centro de Estudo de Opinião Pública da Unicamp, onde identificou, então, e apresente outra pesquisa, meu deputado. Não é problema nenhum. Eu estou dando dados de evidência. Não há evidências em relação a essa política. E eu quero dizer aqui, meus caros deputados, Tenente Coronel Zuc, que eu agradeço aqui o livro, faço questão de visitar a experiência do Rio Grande do Sul, que foi uma experiência criada pelo Estado, porque os Estados têm autonomia. Os Estados têm autonomia de criar suas escolas, né, cívico-militares, se desejarem. Mas a pesquisa mostrou que 72% dos brasileiros confiam mais em professores do que em militares para trabalhar em uma escola. Isso é dado de pesquisa, são dados científicos, são evidências que eu estou colocando aqui. E quero dizer aos deputados que me antecederam aqui, que das 100 melhores escolas, porque é preciso ter evidências que comprovem que essa metodologia, deputado, é a melhor. E eu vou dar um dado real do meu estado. Aliás, um dado do Brasil, que das 100 melhores escolas públicas do Brasil, 87 são do meu estado, e nenhum é militar. Nenhum é militar. A melhor escola pública do Brasil é no Ceará, lá em Cariré. E não é militar, meu caro. Então, é preciso ter evidências. A evidência que nós temos, é a evidência que eu acabei de apresentar. É uma política que a gente alfabetiza as crianças na idade certa. É uma política que a gente possa construir escola de tempo integral. Então, é nessas evidências que nós estamos agora. O que é que vai acontecer com essas 200? Eu não revoguei. O programa continua. Só não será nem prioridade, nem estratégia do Ministério da Educação, nesse governo, de criar novas escolas através do MEC. E eu vou discutir com os governadores e prefeitos que já implementaram o que é que nós vamos fazer com essas 202 escolas, vamos avaliá-las e vamos discutir de forma democrática, de forma respeitosa, né, porque nós fazemos parte de uma democracia. Então, quero só ir dizer ao deputado Tenente Coronel Zuc que irei, com o maior prazer, conhecer a experiência lá do Rio Grande do Sul. Em relação a... Bom, o deputado Pedro Casai colocou a questão da prioridade do PPA em relação à educação. Eu queria dizer que, se nós formos corrigir o orçamento do MEC discricionário de 2014 para cá, senhores deputados e senhores parlamentares, seria 54 bilhões de reais o orçamento do MEC discricionário. O orçamento do MEC esse ano são 28 bilhões.
E só é 28 bilhões porque os senhores aprovaram a PEC que permitiu aumentar mais de 9 bilhões no orçamento, ou seja, teria sido menos de 20 bilhões de reais o orçamento discricionário se eu fosse comparar corrigido com 2014. É metade, praticamente. Então nós precisamos discutir com muita franqueza, porque as experiências do mundo já mostraram que nenhum país cresce, se desenvolve, gera oportunidade, dá esperança para o povo, se não investir na educação. Isso já é uma retórica que todo mundo fala, mas nós precisamos construir na prática esse discurso e colocar, a educação não pode ter teto, a educação tem que ser prioridade. Nós não podemos aceitar que um país como o Brasil, ainda criança no 2º ano, não sabe ler nem escrever, gente. 64% apenas das crianças que entram no ensino fundamental terminam o ensino médio. Nós estamos perdendo jovens para o crime nesse país. Por tanto tempo, construir uma escola que seja criativa, que seja atrativa, que permaneça o jovem, com estímulo à permanência desse jovem, que seja adaptada à realidade atual do mundo do trabalho. Porque o jovem também quer trabalhar, quer ter oportunidade de um futuro melhor. É essa escola que nós precisamos discutir. E para isso tem que ter investimento, tem que ter regime de colaboração? Tem. Tem que ter boa gestão? Tem. Porque, veja bem, eu não estou aqui fazendo propaganda do Ceará, não. Mas o Ceará é um estado pobre, gente. É um estado pobre desse país. E como é que um estado pobre consegue ter uma educação melhor do que o estado rico desse país? Não é só uma questão de dinheiro. É uma questão de pactuação, de diálogo, de regime de colaboração que foi construído. Ontem eu estava lá no Espírito Santo, que é um modelo mais ou menos parecido. Estava lá, porque a responsabilidade do Estado é só a educação do ensino médio. Mas se você não olha para o aluno no ensino fundamental, se ele não se prepara bem lá na ponta, ele vai chegar ruim no ensino médio. O custo para um país, teve um estudo que foi mostrado, que em 2017, foi o último estudo que foi feito, Moses, o custo por reprovação de alunos no ensino médio custava quase 18 bilhões aos cofres públicos desse país. Então é isso que nós estamos falando. Nós precisamos nos unir, independente de questões ideológicas, partidárias. Nós queremos o bem do Brasil. E nós precisamos trabalhar em cima de evidências, com respeito, respeitando as diferenças. Mas o que está em jogo lá na ponta é a qualidade da educação do nosso povo. Portanto, o Pronatec, por exemplo, sabe qual é o orçamento do Pronatec esse ano do Ministério? 83 milhões de reais. Nós já chegamos a gastar 4 bilhões por ano no Pronatec para qualificar o profissional lá na ponta. Os economistas dizem que a mais importância, né, a gente fala tanto de economia de juros, de balança comercial, de déficit primário, mas a gente não fala a importância da produtividade da economia. E produtividade nós só ganhamos com qualificação de mão de obra, com melhoria da qualidade na formação dos nossos trabalhadores. Portanto, eu espero, meu caro deputado Pedro Kizai, que a gente possa discutir no PPA a prioridade da educação, para que a gente possa ter recursos para ampliar os campos das nossas universidades, para ampliar os campos dos institutos federais. Os senhores que são parlamentares do interior sabem o que representa quando chega um instituto federal numa cidade do interior do estado. Sabe quando chega uma universidade no interior, tem um efeito econômico, cultural, importante naquela região. Portanto, é importante, só que nós vamos precisar de recursos para ampliar as extensões das universidades, institutos federais, que são uma das mais importantes políticas que eu considero. Os resultados da educação, do ensino médio, técnico, dos institutos federais, são comparados com países do primeiro mundo, a qualidade dos nossos alunos dos institutos federais. Portanto, essa política é exitosa, e nós precisamos ampliá-la, ela para fortalecer, inclusive, o novo ensino médio nesse país. Dizer à deputada Adriana Ventura, já falei um pouco do ensino médio, que em relação à questão da Secretaria da Alfabetização, porque no nosso pensamento, ela não pode ser uma coisa desconectada da Secretaria da Educação Básica. Então, portanto, ela está inserida dentro de uma estratégia que nós já modelamos, de experiências de evidências já realizadas em estados e municípios brasileiros, que nós queremos transformar numa grande política nacional, pactuada. Eu estou visitando agora todos os governadores, fui no governador de São Paulo, independente de partido, independente, porque esse foi o meu estilo como governador do meu estado. Eu dialoguei com pessoas do MST a bolsonaristas, sem problema. A gente precisa ter a capacidade de respeitar as diferenças, mas com respeito.
e construir consensos e respeitar a decisão da maioria. Para mim é isso que eu acredito. E eu quero construir um pacto com todos os 27 governadores, com todos os mais de 5 mil prefeitos desse país, porque tem que ter a liderança do governador, tem que ter a liderança do prefeito, tem que ter a liderança do secretário, da secretária, tem que ter o envolvimento, tem que ter a formação, capacitação focada nessa pedagogia, voltado com material didático próprio para isso, adaptado à realidade de cada região, de cada estado. Tem que ter avaliação, tem que ter premiação, tem que reconhecer os bons resultados. Por que uma escola é tão boa e a outra escola não é? Inclusive, lá no Ceará, por exemplo, tem escola boa, que tem lá uma premiação chamada de Escola Nota 10, que ela, quando ganha um prêmio, ela tem a responsabilidade de apadrinhar uma escola que não esteja boa, para ajudar aqueles que não estão bons. Então, esse formato que a gente está tentando construir em breve, mas não pode ser uma coisa de cima para baixo. Por isso a discussão com os secretários, por isso a discussão com os prefeitos, governadores, para que a gente construa essa... E nesse programa, deputada Adriana, tem a recuperação da aprendizagem, porque o foco do programa era o 2º ano. Mas nós vamos levar esse foco do programa até a 5ª série. Por quê? Porque nós tivemos um prejuízo de 2 anos por conta da pandemia. Nós precisamos recuperar essas crianças que perderam, ficaram sem aula. E qual foi a decisão do Ministério na época? Por que a gente coloca... Qual foi a decisão da época do Ministério no período grave da pandemia? Foi passar todo mundo. Foi uma decisão do Ministério. Agora nós estamos voltando para a realidade. Os números melhoraram por conta disso e agora nós estamos voltando para a realidade do Brasil. Mas não é essa recomendação, orientação para a educação brasileira de passar os alunos. Eles só passam se realmente comprovarem ou executarem a prova em relação que exige a passagem de ano. Então, essa é uma questão que nós vamos reforçar nesse programa, vai até o 5º ano. Porque eu, às vezes, eu me policio muito em relação a destrinchar mais o programa sem ele estar formatado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, nossa equipe, formatamos o programa, eu apresentei ao presidente da República, que aprovou. Depois nós estamos discutindo com os secretários estaduais, secretários municipais, governadores, prefeitos, professores e alunos, para que a gente possa aperfeiçoar, aprimorar, conhecer a realidade de cada região ou de cada estado. Portanto, em breve a gente vai poder estar com as diretrizes mais destrinchadas, mais elaboradas em relação a esse programa. Bom, eu ainda tenho tempo, né? Esqueci de falar sobre segurança nas escolas. Bom, eu tenho falado todos os dias na imprensa em relação a esse tema. É lamentável, é uma coisa que abalou a todos nós esse episódio, principalmente esse episódio recente de Blumenau, que a gente, como pai, eu sou pai de 3 crianças, aliás, uma completa ano hoje, de 11 anos, outro de 12 anos e um de 1 ano e meio, que nasceu na pandemia. E a gente imagina a dor de um pai perder um filho. Imagina a dor daqueles pais, das crianças de Blumenau. Imagina a gente chegar ao ponto de uma pessoa ser capaz de entrar numa escola e matar 4 crianças. O que será que está acontecendo com a sociedade? E não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Será que nós estamos perdendo os valores de fraternidade, de companheirismo na sociedade no mundo inteiro? Esse problema não é um problema simples. O que está acontecendo nas escolas reflete a realidade da nossa sociedade, de estímulo ao ódio, de estímulo à intolerância, de estímulo à violência, de estímulo ao armamento. Às vezes você fala da questão de armar policiais nas escolas, vamos discutir, porque os Estados Unidos fez isso. E a pesquisa mostrou lá que isso não resolveu o problema das escolas. Ao contrário, aumentou. Como é que a gente pode imaginar que um país rico como os Estados Unidos, uma criança entra com uma metralhadora na escola e mata também crianças? Esse é um problema que nós precisamos discutir
mais profundamente. Nós precisamos fortalecer, aí sim concordo, nós precisamos fortalecer um grande programa psicossocial nas escolas brasileiras. Porque essa questão, deputado, que aconteceu em Blumenau, não foi na escola pública, não, foi na escola privada, que ganha dinheiro, que tinha a responsabilidade de botar segurança lá para os alunos. Não foi na escola pública, foi na escola privada. Diferentemente do que aconteceu em São Paulo, que foi na escola pública de um aluno, por questão de bullying. O que é que nós estamos construindo no Ministério? Qual foi a decisão do presidente? De imediato. Porque não ficou parado. Convocou um grupo de ministros, porque essa não é uma questão só de educação, essa é uma questão que envolve segurança, inteligência, porque é um problema, senhores parlamentares, grave aqui em relação a esse tema, que é a questão das redes sociais, das plataformas digitais, que nós temos que ter um controle sobre isso. É preciso regulamentar, é preciso ter punição para quem comete crime nas redes sociais, não é só no Brasil, não, no país inteiro. Nós temos redes chamadas Dark Web ou Deep Web, de jovens que estimulam a violência, a morte, o crime. Então, há que ter um serviço de inteligência mais profundo em relação a isso, e é isso que o ministro Dino imediatamente ampliou toda uma equipe para ampliar e aperfeiçoar e aprofundar a inteligência nas redes sociais desse país, orientou governadores, orientou prefeitos para que as suas polícias estaduais também reforçassem essa avaliação, colocou recursos à disposição para ampliar e fortalecer as rotas escolares nas ações externas às escolas, tanto municipais como estaduais, criou um link direto com o Ministério para denúncias, e é importante que as pessoas denunciem qualquer comportamento estranho de qualquer jovem, qualquer criança ou qualquer adolescente em relação a isso. E criamos um grupo interministerial para construir um plano nacional de enfrentamento à violência nas escolas, ouvindo os educadores, ouvindo os professores. Por exemplo, no MEC, nós estamos querendo agora repassar recursos para as escolas municipais e estaduais, através do programa Dinheiro Direto da Escola, para construir diálogo dentro das escolas, do ponto de vista de construção de ciclo de educação de paz na escola, para que a gente possa ouvir os jovens, para que a gente possa construir ações efetivas dentro da... Isso não é um problema que vai se resolver da noite para um dia, ou de um dia para a noite. Isso é um problema sistêmico na sociedade brasileira e, aliás, mundial. Ações de prevenção. Portanto, esse tem sido o encaminhamento do Ministério, desse governo, que está com 100 dias, que está muito preocupado com essas ações, que também não são desse ano. Em novembro do ano passado, teve também uma ação lá no Espírito Santo, que eu estava lá, morte também lá. Então, essa deputada, não é só uma questão desses 100 dias desse governo. Esse é um problema sistêmico que vem acontecendo, não só no Brasil, que nós precisamos nos unir e encontrarmos os melhores caminhos. Tem prefeito que quer estabelecer lá o detector de metal na escola. Tem governador que já estabeleceu que vai botar guarda armado dentro das escolas. Então, vamos discutir. E vemos quais são as evidências e as ações que estão sendo efetivas. Nós temos que nos indignar e não aceitarmos o que está acontecendo nas escolas brasileiras. E temos que nos unir, independente, repito, de cor partidária, de ideologia, porque o que está em jogo é a vida das pessoas. Isso está em primeiro lugar. E encontrarmos soluções que sejam capazes, e são múltiplas, que sejam capazes de garantir paz nas escolas desse país. Obrigado, presidente.